Um passo a passo para emagrecer. Que assunto bacana, hein? Vamos falar sobre isso. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, eu sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso, que eu sei o quanto é importante conseguir de fato emagrecer, não ficar naquela, né? E eu sei que várias pessoas têm dificuldade em emagrecer, ou até conseguem emagrecer, mas depois engorda tudo de novo ou até mais. Se você já está curtindo esse conteúdo, eu vou te fazer um convite. Faz assim comigo, ó. Assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube, ele entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir participar desse nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que fala para você da dificuldade dela de emagrecer, enfim. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Um passo a passo para emagrecer. Uau! É possível? Sim, é possível. Com certeza é possível. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 1995, com a fisioterapia associada. E nesse tempo todo eu fui elaborando, construindo uma forma de fazer com relação ao emagrecimento. Por isso que eu tenho o meu programa de emagrecimento, eu tenho um treinamento que chama Um Dia para Emagrecer, inclusive eu estou com a camiseta dele hoje. É o que a gente usa com os nossos alunos aqui na VIP. A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando aqui por Campinas, eu te convido a vir aqui fazer uma visita para a gente na Rua dos Alecrins, número 555. Agora, se você quer vir aqui e falar comigo, aí o ideal é ligar e marcar um horário. Se chegar aqui e eu estiver ocupado, vai ficar chato, né? 19 DDD de Campinas, 32525656. Mas enfim, é o que nós usamos. Eu uso no meu programa de emagrecimento, tanto no individual quanto no grupo. É o que eu uso no treinamento Dia para Emagrecer, é o que eu uso com os alunos aqui, quando eles vêm me procurar. Porque muitas vezes o aluno vem, ele procura a VIP e o intuito dele, o objetivo dele é emagrecer. E aí ele senta ali no sofá e a gente faz uma avaliação e ele me conta como é que é esse processo de emagrecimento para ele, o que ele já fez, as dificuldades, enfim. E a partir disso a gente monta ali um programa para ele, um programa de atividade física com o objetivo do emagrecimento. E eu utilizo tudo isso que nós vamos conversar aqui, em todas essas instâncias, em todas essas situações. E é o que eu uso comigo, é o que eu faço comigo no meu dia a dia, porque eu estou sempre me desafiando, eu estou sempre procurando sair da minha zona de conforto. Em 2020, acredito que foi 2020, eu coloquei um objetivo para mim, que era chegar no meu aniversário, em fevereiro de 2021, foi isso mesmo, em fevereiro de 2021, batendo 7% de gordura. E aí eu fui a nutricionista que me acompanha já há muito tempo, se você quiser procurar ela no Instagram, tá lá como Valim Lígia, o nome dela é Lígia Valim, mas tá invertido. E falei para ela do meu objetivo e que eu já estava fazendo atividade física, já estava firme com a atividade física e que eu queria uma ajuda dela com relação a isso. Fizemos todo um trabalho, um plano ali alimentar e eu consegui, no dia 6 de fevereiro de 2021, chegar a 7% de gordura. Foi muito bacana o resultado, foi muito bacana poder ter conseguido fazer isso. Então eu estou sempre me desafiando. E como que eu fiz? O que eu usei? O que a gente vai conversar aqui ao longo desse nosso bate-papo. Por quê? Porque tem uma forma de fazer. Tem um jeito para fazer isso. E eu vou te mostrar como que eu faço comigo e como é que eu faço com todas essas pessoas que eu ajudo, que eu acompanho, que eu facilito o caminho dela em direção ao objetivo. Eu facilito essa caminhada dela em direção ao objetivo de emagrecer. Eduardo, então é assim, né? Eu não vou precisar fazer esforço nenhum. Não foi isso que eu falei. Em nenhum momento foi isso que eu falei. Porque nós, via de regra, temos o hábito de querer fazer o mínimo esforço possível, se possível até nenhum esforço. E uma das dificuldades que as pessoas têm de emagrecer é essa. Porque ela quer fazer algo que seja mágico. Ela quer fazer algo que ela durma e acorde magra, acorde magro. Isso não existe, né? Isso não existe. Quando a gente está em busca disso, nós facilmente somos iludidos, facilmente somos enganados por nós mesmos. Porque isso não existe, né? Um pó de pirim-pim-pim, uma mágica, ela não existe. Então vai exigir um esforço, sim. Vai exigir uma dedicação, sim. Com certeza, tá? Se
passou isso pela sua cabeça, se é isso que você está buscando, não é isso que você vai encontrar aqui. Você vai encontrar aqui algo real, algo que tem base, que tem conhecimento, ok? Ah, Eduardo, mas eu vou precisar me comprometer? Com certeza vai precisar se comprometer, com certeza. Eu falo o seguinte, quando um aluno procura a gente aqui na VIP, nós, como personagens, vamos fazer nossos 50%, mas ele tem que fazer os 50% dele. Se ele não fizer os 50% dele, a gente não vai conseguir atingir nossos objetivos. Quando uma pessoa me procura para fazer o programa de emagrecimento, eu vou fazer meus 50%, mas ele também tem que fazer os 50% dele. Percebe? Tem que ter um comprometimento com isso. Tem que ter. Não é assim, paguei, tá tudo certo, ou fui lá, tá tudo certo, ou enfim, né? Não é assim. Tem uma outra parte para ser feita, que é arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, fazer acontecer de verdade. Isso é interessante, vou fazer um paralelo, né? Quando as pessoas me procuram como fisioterapeuta, muitas vezes elas vêm com uma dor, com uma inflamação, com um problema, e ela pega esse problema e fala assim, ó, tá aqui, ó, vou deixar para você, você cuida aí para mim. Não, essa questão é sua, você trouxe ela aqui, nós vamos analisar, avaliar essa situação, mas você vai levar ela embora junto contigo. Entende o que eu quero dizer? Essa é uma tendência, né? É uma tendência. Se você observar as pessoas, você consegue observar isso. Agora, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu preciso procurar um especialista que saiba o que está falando, que tenha conhecimento no que está falando, que já tenha conseguido alcançar o objetivo que eu quero com outras pessoas, e ele vai olhar o meu caso, olhar a minha situação, fazer uma avaliação, e a partir disso, ele vai propor uma forma de fazer. Ele vai propor um programa, ele vai propor uma jornada para a gente trilhar junto. Mas é o que eu falo, né? Eu pego na sua mão e eu te levo até a beiradinha da ponte. Mas quem que vai atravessar a ponte para ir para o outro lado, para outra fase, não sou eu. Não sou eu. É importante entender isso. É muito importante entender isso. Olha, eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95. Imagina quantos casos, quantas pessoas eu acompanhei, quantas histórias eu ouvi, quantas situações eu vi acontecendo. Agora, quando eu decido, né, e tudo começa numa decisão. Eu decidi que eu vou emagrecer. Pronto, começa. Quando a pessoa toma essa decisão e ela começa a andar na direção desse objetivo, é uma grande oportunidade. A primeira oportunidade é de emagrecer, naturalmente. A primeira oportunidade é de emagrecer. Depois é de conhecer o meu corpo, ter um autoconhecimento. Como que eu funciono? Porque muitas vezes a gente não sabe. Eduardo, fui no churrasco no final de semana e engordei 5 quilos. Eu tenho que te dizer uma coisa, é impossível, tá? Impossível. Biologicamente é impossível. Para engordar 1 quilo de gordura, precisa de 7.300 calorias. Ou seja, eu preciso comer as calorias que eu já vou comer e mais 7.300. Aí eu consigo engordar 1 quilo de gordura. Entende que um churrasco não tem como engordar 5 quilos? E eu sei que a gente ouve isso direto. Eu sei, eu ouço isso direto. As pessoas falam isso. Mas é esse processo de autoconhecimento, de eu conhecer o meu próprio corpo. Como que eu funciono? Vai ter um final de semana que sexta-feira eu tenho uma festa, sábado eu tenho um churrasco e domingo eu vou comer na casa da minha mãe. Tá, pesei lá na sexta-feira, pesei na segunda-feira. Qual foi o impacto que teve? Esse é o processo de conhecer o meu corpo, de autoconhecimento. Saber como é que eu funciono, como é que funciona o meu corpo em relação a isso. Entende o que eu estou falando? Isso é uma grande oportunidade. Porque quando eu conheço como eu funciono, eu me liberto. Estou a fim de comer um lanche? Eu vou comer. Estou a fim de comer uma pizza? Eu vou comer. Estou a fim de tomar um chopp, uma cerveja? Eu vou tomar. Porque não é isso que engorda. Uma vez, eu estava fazendo uma pessoa estava fazendo um programa de emagrecimento comigo individual. E ela falou assim que com o marido dela era impossível emagrecer, porque todo final de semana tinha churrasco.
E aí eu comecei a fazer essa conta com ela de 1 kg de gordura igual a 7.300 calorias. E que a conta não fechava. Não tinha como ser só o final de semana fazendo ela engordar ou dificultando ela emagrecer. E aí começou a sair, né, ali algumas questões, que tinha bolacha recheada todo dia à tarde. Entende? Começou a sair algumas questões. Então, liberta, porque eu começo a me conhecer. Eu gosto de bolacha recheada? Então tá. Como que eu vou organizar para comer essa bolacha recheada? Ou eu prefiro bolacha recheada, ou eu prefiro pizza, ou eu prefiro hambúrguer. Entende? Eu falo isso para as pessoas. Dá para comer tudo. Tomar refrigerante, comer chocolate, doce, lanche, pizza. Dá para comer tudo. Só não dá para comer tudo, toda hora, o tempo todo. Aí não tem como. Aí não dá. Aí a conta não fecha. Nós vamos entender um pouco mais pra frente, passo a passo. A conta não fecha. Simplesmente a conta não fecha. Mas, voltando na questão da oportunidade, é uma oportunidade de eu conhecer o meu corpo, como que ele funciona. Como que ele funciona? Eu participo de um final de semana mais regado aí com comida, com pratos calóricos, doces. Como é que funciona o meu corpo? Qual que é a resposta do meu corpo em relação a isso? Quanto que eu engordo em relação a isso? E entender também as variáveis desse processo, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Quais são as variáveis que impactam realmente no emagrecimento ou no fato de ganhar peso? Quais são essas variáveis? Então, esse conhecimento, a oportunidade de conhecer isso, esse mecanismo, como ele funciona, é libertador. Agora, imagina só, nesses anos todos trabalhando com emagrecimento, todas as pessoas que eu vi acontecer, são muitas pessoas, é mais de 1 tonelada de peso eliminado. Então tem várias histórias, eu vou falar algumas histórias mais recentes. Tem a Cíntia, eu estou falando o nome porque eu tenho um quadro que chama Como Você Emagreceu, e tá lá no Instagram. E tem lá, ela falando como foi o processo dela de emagrecimento. Muito bacana, muito bacana. Foram 44 quilos. E não foi algo que foi assim, foi um processo, ela conta como é que foi. Que ela tinha uma alimentação desregrada, que ela comia doce, chocolate, refrigerante. E ela foi nesse processo limpando isso do sistema dela. Foi limpando. 44 quilos. É quilos para um caramba. É muito quilo. Tem o caso da Carol, que também, eu falo o nome porque também tem lá no IGTV ela contando a história dela. E ela foi interessante que quando ela me procurou, foi um programa de emagrecimento individual. Primeiro dia ela já falou: Eduardo, não gosto de atividade física, precisamos resolver isso. Hoje, ela faz atividade física com os filhos, ela treina Muay Thai com os filhos. Olha que bacana. Foram mais de 20 quilos eliminados. A Carol, ela foi mudando, e também foi um processo, eu acompanhei esse processo. A Carol também participou do treinamento Um Dia para Emagrecer, e ela faz parte do Corpo Blindado. A Cíntia também faz parte do Corpo Blindado, que é uma mentoria que eu tenho, que eu acompanho uma vez por mês, por um ano, a evolução da pessoa. Um encontro por mês no Zoom, e a gente ali faz a linha, faz aqueles ajustes pequenos que fazem toda a diferença. As duas participam. Então, é muito interessante, Eu falo que é um privilégio de Deus, que Deus me deu de ver isso, essa transformação acontecendo na vida das pessoas. Porque a pessoa emagrece, mas muda relacionamento, muda carreira, muda profissão, muda financeiro, muda autoestima, muda autoconfiança. Essa lista é gigante, Tem uma amiga minha, ela é coach, e a gente estava ali tomando um café e ela falou assim para mim, da dificuldade dela de emagrecer. E o apelido dela, na família, era gorda. E eu falei para ela assim: você criou uma identidade. Não sei se eu estou indo muito profundo aqui, mas enfim. Você criou uma identidade. Qual é a sua identidade? A gorda. Não tem como emagrecer. Entende? E aí caiu uma ficha muito grande ali. Ela é coach, tem ferramenta para tudo isso. Ela se ajeitou e emagreceu. Estou contando para... Porque assim, às vezes é mais simples do que a gente imagina. Porque é a mente, Eu dei uma palestra no AMB
para 2.000 coaches. 2.000 coaches. Mostrando ali algumas ferramentas que eu utilizo, né? Alguns procedimentos que eu utilizo, algumas intervenções que eu utilizo no meu programa de emagrecimento. E foi muito interessante o feedback que eu recebi depois. Eu mostrei algumas ferramentas, mas eu mostrei uma ferramenta em específico, que eu chamo de régua do esforço. Qual é o tamanho do esforço que eu quero fazer para emagrecer? Ah, é 10, Eduardo. De 1 a 10 é 10. Não é 10. 10 é assim, é impecável. Não tem doce, não tem gordura, não tem fritura, não tem refrigerante, não tem chocolate, não tem álcool, não tem nada. Entende? Com 10 eu chego lá? Com certeza. E com 3 eu chego lá? Também chego. Um pouco mais devagar, mas eu também chego. E aí eu recebi vários feedbacks de pessoas que conseguiram emagrecer ao ouvir eu falando nessa palestra. Uma palestra de, acho que 15 minutos, 20 minutos, alguma coisa assim, meia hora, vai, no máximo. E o caso do Caio. O Caio, assim, eu falo o nome porque também tem lá, né, nesse quadro, Como Você Emagreceu. O Caio é um caso emblemático. Foram 30 quilos. De 105 quilos ele baixou para 75, ele me procurou, ele estava sedentário, ele estava acima do peso e insatisfeito com essa situação. Ele me procurou para a gente resolver isso. Fez um programa de emagrecimento comigo individual e ele começou a emagrecer, começou a caminhar, começou a correr, começou a pedalar, começou a nadar, se tornou um atleta de triatlon. Mas não satisfeito com isso, ele foi indo para o próximo nível e se tornou um atleta de Ironman. Ironman é um cara que faz 2,8 km de natação, 50 km de bike e mais 42 km de corrida. Nessa ordem, nessa sequência, sem descanso, um atrás do outro. Pensa, uma pessoa que estava sedentária, acima do peso, em 2 anos e meio fez essa virada toda na vida. Não, mas eu não quero isso aí para mim, Eduardo. Tudo bem, mas olha onde o cara chegou, aonde dá para eu chegar. Percebe? É um caso muito emblemático. E ele fala uma coisa assim, tem uma fala muito forte, que ele começou tudo isso tirando o doce de uma única refeição. Percebe que é um passo muito pequeno para um cara que é um atleta de Ironman? Mas é com um passo pequeno que a gente começa. Não tem como eu fazer uma jornada de 1.000 km se eu não der o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo ele tem menos de 1 metro. A gente, via de regra, nós nos incomodamos de dar passos pequenos. Mas é com passos pequenos que a gente ganha musculatura para um dia dar um passo grande. Estou contando todas essas histórias para mostrar que é possível, para mostrar que as pessoas conseguem alcançar os objetivos, para mostrar que não é simplesmente um passe de mágica, mas é algo concreto, que dá para acontecer. Como eu disse, eu entro com o meu 50% e eu estou disposto a fazer 100%, sempre eu estou disposto a fazer 100% do meu 50%. Agora aqui eu estou dando o meu 100%. Se a pessoa que está disposta a emagrecer também fizer os 50% dela, fechou a conta, vai acontecer. Aí a pessoa ouviu tudo isso, estamos com mais de 15 minutos aqui conversando, e ela fala assim, mas eu já tentei de tudo. Quando a pessoa fala isso para mim, eu fico pensando assim, já tentou de tudo? Como é que é possível tentar de tudo? De tudo? Entende? Que não tem como, é uma forma de eu me liberar, de eu falar que eu fiz minha parte. Não tem como ter tentado de tudo. Talvez esse profissional que eu procurei, ele não vai conseguir fazer eu emagrecer, ele não vai conseguir fazer melhorar minha dor na lombar, ele não vai conseguir fazer eu aumentar minha massa muscular, ele não vai conseguir fazer eu melhorar meu condicionamento físico. Mas esse profissional vai. Entende o que eu estou falando? Não tem como uma pessoa conseguir resolver o problema de todo mundo. É uma questão, às vezes, muitas vezes, de encaixe. Percebe? Então, não tem como ter tentado de tudo. Você pode já ter tentado várias vezes e não conseguiu. Eu entendo isso. Mas vai ter aquele profissional que vai conseguir te ajudar. E talvez um dos motivos é já tentei de tudo. A palavra tentar
não é uma palavra que ajuda a andar na direção do objetivo. Vou dar um exemplo. Semana que vem eu vou tentar ler o livro. E aí eu não leio o livro. Eu falei que eu ia ler? Não, eu falei que eu ia tentar. Percebe? Então eu tenho que prestar atenção nisso. Preciso prestar muita atenção nisso. Por quê? Essa palavra que eu estou usando não está me ajudando. Ah, Eduardo, não acredito nesse negócio de palavra aí que você está falando. Não acredita. Tá bom. Tem um experimento do Masaru Emoto, tá no YouTube. Procura lá no YouTube. Ele colocou a água em 2 recipientes e começou a falar palavras para essas águas. O que aconteceu? A água que ele falava palavras positivas, a conformação das moléculas da água ficaram lindas. E a água que ele falava palavras negativas, pejorativas, a conformação das moléculas dessa água ficou ruim. Você entende que mudou a conformação da molécula da água? Nós somos 60% água. Então, a palavra que eu uso faz muita diferença. E, inclusive, essa palavra que eu uso, ela programa a minha mente, ela programa o meu sistema. Eduardo, mas assim, ó, eu entendi tudo, vi tudo aí, muito bacana, esses casos aí de sucesso seu, nossa, a moça lá, 44 quilos, muito bacana, mas assim, toda a minha família é assim, todo mundo está acima do peso, todo mundo tem sobrepeso. Ótimo, agora é hora de você quebrar. É hora de você quebrar isso. Daqui para cá não vai mais ser assim. Eu vou fazer diferente. Eu vou escrever a minha história. Não preciso ser igual. Não preciso seguir os mesmos passos. Simples assim. Tem uma questão de lealdade, de eu ser igual, de eu não querer ser diferente para não perder a conexão. Eu sei tudo isso, mas não faz sentido aqui inconscientemente, mas não faz sentido conscientemente. Não tem lógica. Eu posso continuar sendo da família, posso continuar amando meus pais, meus irmãos, meus primos, tio, cachorro, passarinho, papagaio, periquito, mas não ter o mesmo corpo que eles, não ter o sobrepeso, não correr o risco que eles estão correndo. Eduardo, mas assim, ó, para falar a verdade verdadeira, eu já me conformei, porque fiz academia, fiz corrida, fiz funcional, fiz tanta coisa, não deu certo, eu já me conformei com isso. Eu chamo isso de conformismo negativo. Não tem como se conformar. É assim, ó, eu olho no espelho, estou me vendo lá no espelho, eu estou feliz com o que eu estou vendo no espelho? Não estou. Então não se conforma. Eu vou colocar uma roupa, a roupa não fica legal, não encaixa. Eu vou comprar uma roupa, não posso comprar a roupa que eu quero, tenho que comprar a roupa que cabe. Não sou eu que escolho a roupa, é a roupa que me escolhe. Vou à praia e fico com vergonha de tirar a camiseta. Já ouvi, tudo isso que eu estou contando eu já ouvi de pessoas, tá? Não é o que eu li no livro, não estou desmerecendo o livro de forma nenhuma, mas não é o que eu li no livro, é o que eu ouvi de pessoas. Skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato. Eu fui pra praia, fiquei com vergonha de botar biquíni. Eu fui pro clube, fiquei de roupa. E eu vou me conformar com isso? Se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeito, se eu não estou satisfeita, como é que eu vou me conformar com uma coisa dessa? Mas é mais fácil se conformar, porque eu não confronto a situação. Eu tenho que confrontar essa situação. Fui lá, procurei aquela nutricionista, procurei aquela academia e não deu certo. Então eu vou procurar uma outra nutricionista, eu vou procurar um outro lugar para fazer atividade física, mas eu vou encontrar um jeito de resolver isso, porque alguém vai conseguir resolver isso. Acabou. Não é para se conformar, por favor. Porque as consequências disso são muito tensas. Sobrecarga no joelho, sobrecarga no quadril, sobrecarga na coluna lombar, dificuldade para dormir, ronca, tem um sono de má qualidade.
porque ele cria micro despertares no cérebro porque ronca. Muitas vezes tem a apneia do sono. Não sabe o que é a apneia do sono? Dá uma procurada no Google lá. Mas a pessoa, ela para de respirar em algum momento à noite. Em alguns momentos, né? À noite. Isso atrapalha o sono. Isso aumenta a pressão arterial. Como é que eu vou me conformar com isso? Mas não. Aí a pessoa ouve tudo isso, ela fica maluca, ela se empolga, ela quer fazer acontecer e ela sai por aí fazendo o que aparece na frente dela. Sem orientação. Sem uma pessoa para falar, vem cá, vem aqui, ó. Você é nesse caminho aqui, ó. Agora aquela outra pessoa lá é nesse caminho aqui. Porque a pessoa conhece, tem base, sabe o que está falando. É essa pessoa que eu preciso para me orientar e mostrar o caminho que é o melhor para mim, que é o mais adequado para mim. Um especialista. Ainda tem as pessoas que nessa empolgação toda, na ânsia de querer, elas vão procurar por artifícios. O que você está chamando de artifícios aí, Eduardo? Por exemplo, o uso de estimulantes, das mais variadas formas. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi pessoas terem pico de pressão arterial por usar estimulantes. Vale a pena? Fico me perguntando, né? Ou fazer procedimentos cirúrgicos, fazer procedimentos estéticos, lipo, cirurgia de redução do estômago ou outros procedimentos estéticos. A questão não está aqui, ó. A questão está aqui. Eu preciso organizar o motivo que me levou a chegar onde eu cheguei. Sabe por quê? Senão eu vou fazer o procedimento, vou emagrecer, não mudei aqui, vou emagrecer na marra, né? Vou emagrecer na marra, não resolvi as questões aqui e aí eu volto a engordar tudo de novo. Quantas pessoas fizeram cirurgia de redução do estômago e estão acima do peso novamente? Muitas. Além disso, né? Pessoas que fizeram redução do estômago tinham compulsão por alimento e agora tem compulsão por álcool, compulsão por sexo, compulsão por compras, compulsão por drogas. Entende? Eu só troco a compulsão de uma situação para outra. Eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso entender tudo isso. Eu preciso entender o que está por trás dessa cortina. O que está me levando a essa situação? Eu vou ser bem raso aqui, né? Mas vamos lá. Como é que está meu relacionamento? Como é que está a carreira e profissão? Como é que está a saúde? Como é que está o financeiro? Muitas vezes, essas 4 grandes áreas da vida estão impactando nessa situação que eu não consigo me alimentar de forma adequada. Ou mexe tanto com a minha mente, mexe tanto com meus neurotransmissores, mexe tanto com os meus hormônios, que eu não emagreço. Pegou aí? Então não é através desses artifícios que eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Não é através desses artifícios que eu vou conseguir o que eu quero de verdade. O que eu quero de verdade, se eu estou entendendo que você está comigo aqui até agora, né? Nós estamos batendo aqui já 25 minutos quase de vídeo, se eu não me engano. A pessoa não quer só olhar na balança e ver um peso. Porque se for só isso, está fácil. Toma diurético, toma laxante, toma um monte de porcaria aí e vai bater o peso. Acho que não é isso. É ter um corpo bacana e sustentável. Não é isso? Então não é simples assim. É um processo que nós vamos ter que fazer. É um processo que a pessoa se submete, ela se constrói, ela se transforma durante. Então vamos lá. Você falou que tinha um passo a passo aí, né? Qual que é o passo a passo? Primeiro passo, que é desprezado, é saber onde que eu tô. Imagina só, eu te ligo e falo assim, eu tô perdido aqui, você não me dá uma força para poder chegar aí na sua casa? Tá, mas onde você tá? Ah, eu tô num lugar que tem casa aqui, ó. Ah, eu tô aqui, ó, tô perto de uma árvore aqui. Estou num lugar que está batendo sol. Você entende o que eu estou falando? Eu tenho que saber exatamente onde eu estou. Então, entender tudo. Tem pressão alta? Não tem pressão alta? Como é que está triglicérides, colesterol, glicemia? Qual que é o peso que está na balança? Qual que é a medida de circunferência de cintura?
Entende? Eu preciso saber exatamente onde eu estou. E a partir disso, sabendo onde eu estou, eu vou começar a entender quais são os passos que eu preciso para sair de onde eu estou e chegar onde eu quero chegar. Então, o primeiro passo é esse: saber aonde eu estou. Segundo passo, criar um plano para eu sair de onde eu estou e ir para onde eu quero. Terceiro, começar. Ah, Eduardo, você está brincando que eu fiquei com você aqui até agora para isso. Cara, é assim. É assim que eu faço com todas as pessoas que eu já acompanhei. Cíntia, Carol, Caio e uma infinidade de outras pessoas. 3 passos. Onde eu estou, como é que eu faço para sair de onde eu estou e começar. É assim. Colocar isso no papel e fazer acontecer. Como é que eu faço então, Eduardo? Como é que eu faço? Muitas vezes vamos usar a balança. Vamos usar a balança para eu entender essa situação. É o que eu tenho hoje. Tudo bem. Vamos lá. Segundo, fazer essa medida de circunferência. Uma fita métrica. É simples, é tranquilo. É só uma fita métrica. E aí se procurar no Google, né? Tem lá uma planilhinha, né? Com parâmetros de quando essa medida está ok, quando essa medida está acima, está muito acima ou está excessivamente acima. E hoje a gente sabe que essa medida de cintura é risco para a saúde. A medicina utiliza como risco para a saúde. Ok. E aí, então, vamos lá, né? A balança, a medida de cintura, entender o quanto que a atividade física vai contribuir com isso, e é 20%. Quanto que a alimentação vai contribuir com isso, e é 80%. Lembrando, mas Eduardo, você trabalha com atividade física, você está desmerecendo a atividade física. Não estou. Olha só. A atividade física ela representa 20%. Só que se eu fizer uma atividade física que tem um gasto calórico de 300 calorias cada vez que eu faço, e eu fizer 2 vezes por semana, são 600 calorias por semana. São 2.400 calorias por mês. 7.200 calorias em 3 meses. Eu consigo emagrecer 1 quilo de gordura em 3 meses sem mudar nada na minha vida, só começando a fazer essa atividade física. Não é 3 quilos da balança, é 3 quilos de gordura. Pode ser que na balança seja mais. Então, tá. Como que eu vou fazer em relação à atividade física? Eu estou sedentário. Vamos começar. Vou começar como? O que eu vou fazer? Vou procurar a VIP, né? Uma clínica de treinamento personalizado como a VIP? Ou eu já estou fazendo, mas acho que não está muito ajustado. Então vamos ajustar. Vamos ajustar. Alimentação. O que eu vou fazer com relação à minha alimentação? Alimentação, basicamente, é reduzir, né? Diminuir as quantidades e melhorar a qualidade. Quando eu reduzo a quantidade, eu vou comer menos, naturalmente. Aumentar a qualidade é mais fruta, mais verdura, mais legumes, menos industrializados, menos glúten, menos lactose, menos doce, menos açúcar, menos fritura, menos gordura. Estou resumindo, né? Mas é isso. E a chave desse processo é balanço calórico negativo. Quantas calorias eu estou ingerindo? Quantas calorias eu estou gastando? Se eu estiver gastando menos do que eu estou ingerindo, eu vou ganhar peso. Se eu estiver ingerindo menos do que eu estou gastando, eu vou emagrecer. É matemático. Ah, Eduardo, mas não é tão matemático assim. Não é. Vírgula. Página 2. Qual que é a página 2? É aqui, ó. É a mente. Como é que eu estou? Vamos facilitar, né, pra gente aqui. Como é que eu estou nessas 4 áreas da vida? Como é que eu estou em relacionamento? Não só marido e mulher.
Relacionamento com família, com pai, com mãe, com irmão, com cachorro, passarinho, papagaio, periquito, no trabalho, com os amigos, como é que eu estou nos relacionamentos? Financeiro, como é que está meu financeiro? Muitas vezes eu desconto na comida, muitas vezes o estresse é tão grande, o cortisol é tanto que eu não consigo emagrecer. Eu faço, mas não consigo emagrecer. Eu já atendi várias pessoas assim, hein? Foi nenhuma nem duas. Atendi uma pessoa que ela estava num relacionamento, o relacionamento não era bacana e ela não conseguia emagrecer. Separou 20 quilos. Ah, então você está falando que tem que separar. Não. Talvez seja ajustar o relacionamento. Mas no caso dela, ela decidiu separar. Como é que eu estou em relação à minha profissão e carreira? É a profissão que eu queria? Ou é a profissão que eu fiz para agradar alguém? E tá, a profissão tá ok, mas a minha carreira tá ok? Não, às vezes a carreira não tá ok. A saúde tá ok? Quanto tempo faz que eu não faço um check-up? Não vou a um cardiologista, faço um eletro, um teste de esteira, um teste de esforço na esteira, faço um exame de sangue para ver colesterol, triglicérides e um monte de outras coisas. Glicemia. E aí a mente, né? A mente. Como é que a mente está gerenciando tudo isso? O poder da nossa mente é gigantesco. Nós não temos dimensão. Eu não tenho dimensão. Mas o nosso poder da nossa mente ele é muito grande. E a gente instala o programa que a gente quer aqui. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Exemplos do dia a dia, tá? Que a gente ouve. Homem é tudo. Pode ser que você tenha falado igual. Eu instalei um programa aqui que homem é tudo igual. Dinheiro na mão é vendaval, não é? Pois é. Eu instalei esse programa aqui também. Todo mundo da minha família tem sobrepeso, então eu também preciso ter. É um programa que eu instalei aqui. Eu vou desinstalar esse programa e instalar um programa novo. Para tudo na vida, inclusive para o emagrecimento. Inclusive para emagrecimento. Tá, entendi. Então, o que eu preciso? Eu preciso seguir uma metodologia. Passei aqui a metodologia, como que eu faço? Eu preciso cuidar do tripé. Como assim tripé, Eduardo? Tem um tripé do estilo de vida saudável, que sustenta o estilo de vida saudável. Atividade física, alimentação e sono. Como é que eu estou em relação à atividade física? Como é que eu estou em relação à alimentação? Como é que eu estou em relação ao sono? Atividade física e alimentação eu já falei. Sono. Durante o sono, eu libero alguns hormônios que me ajudam no processo de emagrecimento, me ajudam no processo inflamatório. E quando eu estou com sobrepeso, a gente sabe que eu tenho uma inflamação generalizada. Mas, Eduardo, eu deito e durmo. Não é sobre deitar e dormir. É sobre ter um sono de qualidade, para acordar no dia seguinte disposta a encarar os desafios do dia a dia, pessoais e profissionais, e inclusive fazer minha atividade física de manhã. É sobre isso. Mas se eu acordo cansado, desanimado, indisposto, levanta uma bandeira amarela. Você não sabe o que está acontecendo. Então eu tenho que cuidar desse tripé. Preciso cuidar de perto desse tripé. Ter orientação de um especialista. Tenho que ter orientação de um especialista. Ele vai mostrar o caminho para mim. Ele sabe como funciona. Percebe? Percebe? E agora, eu quero fazer um convite. Quero fazer um desafio. É mais que um convite. O que dá para fazer já? Agora. Dentro de tudo que a gente falou. O que dá para fazer agora, já? Em relação à atividade física, em relação à alimentação, em relação ao sono. Então vamos lá. Em relação à atividade física, estou parado. Vamos começar agora. Começar agora fazendo meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal, se eu posso. Ou uma caminhada em volta do quarteirão. Eduardo, mas o quarteirão da minha casa é muito grande. Então, de esquina a esquina. Eduardo, mas eu moro num condomínio. 5 minutos de caminhada. Começa. Não, Eduardo, eu já estou fazendo atividade física. Então, vamos entender se essa atividade física está ok. A intensidade dessa atividade física está ok, porque às vezes a intensidade não está. Eu acompanhei uma pessoa que a caminhada dela era levando a filha na escola, só que a filha dela é nova, é criança. Não tem como manter uma velocidade muito grande. A velocidade
Na caminhada, a intensidade é traduzida por velocidade. Então ela não mantinha uma velocidade muito alta, não mantinha uma intensidade muito alta, não tinha resposta. Então como é que está a minha atividade física? Eu preciso de um especialista para me ajudar com isso. Mas talvez a atividade física não está tendo o impacto que ela deveria ter. A alimentação. Muito doce, muita fritura, muito chocolate. Vamos fazer um cenário aqui. Eu como muito chocolate. Então tá, segunda-feira vai ser o Dia Internacional que não vai ter chocolate aqui em casa. Pronto. É um exemplo, tá? Mas voltando, o que nós estamos falando aqui? O que dá para fazer já agora? Vou tomar uma decisão agora. Em relação ao sono, nossa, Eduardo, eu vou dormir tarde pra caramba, lá para 2, 3 horas da manhã, só funciona à noite. Eu também falava isso. Eduardo, eu falava isso. E hoje, quando dá 9 horas da noite, eu já tenho sono. Se eu deitar na cama para dormir, eu durmo. Fui mudando, né? Eu fui trazendo, né, esse meu horário de sono para cada vez mais cedo. É um processo. Ah, Eduardo, eu durmo com o celular. Eu conheço pessoas assim, tá? Eu durmo com o celular, às vezes o celular até cai em mim. Pois é, não é legal. Eu preciso desligar os eletrônicos pelo menos 15 minutos antes. Deixar longe, porque as ondas dos eletrônicos atrapalham o sono. Aquela luzinha vermelha do controle remoto da televisão atrapalha o sono, pra você ter uma noção. O que eu vou fazer em relação ao meu sono? Bora fazer acontecer? Falamos aqui, hein? Conversamos, nem sei nem quanto tempo deu já. Faz acontecer. Comenta aqui pra mim como é que foi tudo isso pra você. Manda pra aquela pessoa que você sabe que quer emagrecer, que tem vontade de emagrecer, mas tá com dificuldade, manda pra ela. Curte aqui, ó. Curte. Se fez sentido, você tá comigo até agora, você, curte. Vamos fazer acontecer junto. Vem comigo. Fica a dica. Valeu!